Shalom, shalom, shalom. Bom estar de novo juntos. Quinta-feira é sempre esse momento que a gente se reúne, é um momento que todos esperam e é um momento que nós começamos o nosso princípio, né? A versão axiomática da Urbi et Orbi, Connection is the meaning of life. Existimos para nos conectar e nos conectar através da sabedoria da Kabbalah, que é o mais importante de tudo. Sabemos que a maçonaria é esse poço pedagógico que construímos ao longo de nossas vidas, independente do rito, independente se é sofrível, regular, bom, muito bom, ótimo ou até excelente, né? Mas construímos poços para abrigar a água da sabedoria da Kabbalah, essa água viva que nos mantém vivos, né? Hoje, irmãos, nós vamos ter uma instrução que ela vai fazer parte de uma série de 3 saltos, assim, um trips, né? Salto trips, né? Salto triplo, né, Rocha? Isso. Nós vamos posicionar vocês com relação à criação. Por quê? Porque o maçom ritualista, ele pergunta de onde vinha, onde estou, para onde eu vou. É o conceito entre uma loja e outra de São João. Ou seja, aquele conceito que nós falamos aqui na semana passada, que ao longo do ano nós somos obrigados a evoluir. Isso é um conceito mandatório de todo o maçom. Ele evolui ao longo do ano, ele se torna um ser melhor ao longo do ano. E para isso nós temos então o primeiro ritual, que é o ritual de tirar de dentro de nós o faraó, o egoísmo, tirar de dentro de nós o hametz, o fermento, aquilo que nos faz gordos de soberba, não é? Nós tivemos no sábado nosso ritual, não é isso, Rocha? Foi poderoso, os irmãos realmente tiveram bastante desempenho transcendente, e nós tivemos no templo, obviamente, no ritual de queima, né? Queima das nossas soberbas, nós tivemos uma manifestação teofânica transcendente, né? Que foi realmente de muito poder. Então, depois que nós, ao longo do ano, queimamos essa nossa soberba, nós vamos para a segunda festa, segundo ritual, né? Nós chamamos de Masonic Hagim, né? Festas maçônicas, que é a destruição dos ídolos exteriores que nós temos. Então, nós tratamos do nosso problema interno, o faraó interno, agora nós vamos atacar o ídolo externo. E é um momento muito importante porque nós, lamentavelmente, tendemos a idolatrar o time, o chefe, a empresa e até mesmo a própria maçonaria. Muitos maçons idolatram a maçonaria. Não é verdade? Aqueles paletós. Cheio de pin. Cheio de pin, né? Cheio de pin. Tá certo. E nós vamos, então, na última nossa RAG do final do ano, que é o Ano Novo Maçônico, né? E, nesse momento, nós fazemos, então, uma avaliação das nossas ações para garantirmos de ter os nossos nomes escritos no livro do grande arquiteto do universo. Existe um livro, os maçons acreditam nesse livro, no livro que está escrito os nossos passos esquadrados, as nossas obras, nossas boas obras feitas com o compasso e o esquadro, onde esse G dentro do compasso e esquadro, gregoreiteum, né? Vigiai com intensidade, né? Que se nós estamos no compasso do grande arquiteto e no esquadro das obras maçônicas, né? Então, esse é o maçom ritualístico. Agora, o maçom cabalista, ele vai além,
Porque o maçom cabalista, ele além de perguntar de onde vim, onde estou, para onde vou, ele faz a seguinte pergunta: por que o grande arquiteto criou tudo o que criou? E tendo criado, e eu sendo parte dessa criação, como eu posso me posicionar nessa criação e melhorar a criação? Ou seja, nós tomamos posse do primeiro verbo que consta da Torá, em Bereshit, né? Redá. Tá? O Rosh já se adiantou no verbo, redá. Esse é o primeiro verbo que o Eterno, na sua palavra, na sua davrá, no seu logos, ele coloca ao homem recém-criado à sua imagem e semelhança. Redá. Gerencie, melhore, vá mais além do que esta criação. E esse é, na realidade, o Tikkun Olam, a restauração do mundo. Então, o enfoque do maçom cabalista, obviamente, dado a ritualística maçônica, é ir além, e esses conhecimentos implicam nós termos certa base de estudo da Torá na linguagem dos ramos, que é a linguagem de Abraão, né? Abraão, ele escrevia em caracteres cuneiformes, e não havia ainda esse hebraico. Muito embora, irmãos, os atuais desenvolvimentos arqueológicos têm mostrado que o hebraico já existia antes da era dos faraós, tá? Quer dizer, antes de Anarque, dos sacerdotes de Anarque, já havia o hebraico, e que os hierógrafos, né, eles vieram exatamente da representação dos caracteres hebraicos. Muito embora nós fizemos um estudo certa vez da linguagem dos mesopotâmicos, né? E lá tinha o boi, que se parecia com o beit, né? Esse tipo de coisa. Mas isso não é a nossa função hoje. A nossa instrução hoje está relacionada com isso. Nós vamos ter 3 quintas-feiras para vocês se posicionarem com relação à criação. Tá? Então, vamos aqui considerar ponto zero e criou. O que é o ponto zero? Então, vamos sempre olhar como cabalistas, que a cabala é uma ciência, vamos sempre olhar o que os cientistas falam e vamos olhar o que os rabinos falam e vamos olhar o que os maçons cabalistas falam. Tá? Então, os cientistas dizem que o ponto zero foi o Big Bang, que toda essa energia que nós somos capazes de observar por nossos telescópios, né, estavam contidas aqui, ó, nesse pedacinho do dedo mindinho de um cientista. Tá? Então, toda a energia do universo estava contido aqui. E que, naquele momento, essa entidade criadora, que o cientista não gosta de usar Deus, né, a palavra Deus, ele gosta de usar o acaso, né, o acaso entrópico, né, o acaso entrópico. Então, para que toda essa energia contida no dedinho aqui, nessa pontinha do dedinho, né, fosse capaz de se expandir instantaneamente, ele primeiro teve que criar uma coisa chamada espaço-tempo. Tá? Então, ele criou o espaço-tempo, houve a criação desse universo, nós aí aparecemos nesse universo em algum momento do tempo, e o espaço-tempo passa a ser importante, porque o espaço-tempo nos dá condições de atingir desejos. Então, o desejo é algo entre o tempo 1 e o tempo 2. Né? E para se atingir um desejo, para se atingir uma mudança, é necessário ter esse espaço-tempo. Tá? Então, essa é a visão dos cientistas. Do rabino, né, o rabinato, vai dizer que houve na mente divina algo que nós não podemos entender, e ele, por pura misericórdia, Hesed, resolve então
criar tudo que existe e criar o homem à sua imagem e semelhança para que nós possamos com ele viver em harmonia. Então, é uma visão rabínica. E a visão da Kabbalah nos diz o seguinte: o eterno, o plano criacional, eu já expliquei o verbo criar, né, que vai gerar crer, né? O verbo criar é tornar, dar a existência do ex nihilo, do nada, tá? E criar é criar o porco, criar a galinha, criar o cachorro, né? Até criar filho. Você cria filho, né? Você não crê o filho. Ele não sai da cartola, né? Tá? Então, na Kabbalah, nós vemos que o plano criacional resolve, então, exercitar o desejo de doar, hesed, doar, né? Em inglês bestow, tá? E ele, então, faz com que vá haver uma existência criada para receber essa doação. E é criado, então, o Tzim Tzum. Esse Tzim Tzum, que é essa primeira luz emanada do plano criacional, vai gerar, então, uma essência, uma essência chamada Berrina Shoresh, tá? E ela, então, vai permear por todas as camadas e vai se adensando até chegar a nós, criaturas criadas, a natureza, tá? E ele, então, quer que essa natureza criada, principalmente nós, desenvolvamos em nós a sua forma e semelhança. Então, quando aqui no livro de Bereshit, Gênesis 1, 26, se eu estiver errado, Rosh, você me corrige, tá? Gênesis 1, 26, quando o Eterno fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança façamos, passar King James para você, a nossa imagem e semelhança façamos, na realidade, se refere à forma pensamento de doação, tá? Então, é isso que ocorre. Então, vamos aqui olhar. Então, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, tá? Então, o fato de nós termos imagem e semelhança do plano criador não significa que o plano criador tem a barba, tem nariz, ser gordinho, magrinho, usar óculos, não é nada disso, tá? Essa forma, imagem e semelhança nos é colocada de forma refletida, tá? Então, o homem é refletido imagem. E nós já estudamos, nós já vimos que essa imagem é a imagem do espelho, tá? Que é a imagem refletida e distorcida, tá? Muito bem. Então, por isso que a maçonaria se chama maçonaria especulativa, porque ela vai analisar essa imagem e semelhança de forma simbólica, refletida e distorcida, tá? Então, o templo, por exemplo, é uma imagem refletida e distorcida do nosso templo interior, que é o templo do Divino Espírito Santo, tá? Muito bem. Então, nós vimos que a realidade total, RT, botei aqui em uma nuvem, a realidade total faz um downloading, atenção, essa instrução não poderia ter sido dada lá em 1645 por Elias Ashmole, porque, lamentavelmente, o Lorde não tinha a ideia do downloading, tá? Não tinha. E nem tampouco poderia ter sido feita pelo famoso Almeida, que traduziu tantas Bíblias, né? Porque não tinha download, a palavra download em português, nem em latim, tá? Então, importando o anglicismo, né? A realidade total faz um download de parte da sua essência.
nós não temos toda a essência do plano criador. Nós temos uma imagem e uma semelhança. Não é verdade? Que é um reflexo refletido. É interessante porque, por exemplo, vira e mexe, a gente vê aí nos campos de futebol o pessoal jogando banana para o jogador na Europa, né? Não é isso? Então, o cara que joga aquela banana... Jogou para o Neymar, não foi? O Neymar, para um jogador do Daniel Alves. Daniel Alves comeu, não foi? Isso, então. Quando o cidadão joga aquela banana lá para o Daniel Alves, lá que jogou no Barcelona, né? Na realidade, o que o cara que jogou a banana, ele tem dentro da cabeça dele? A imagem e semelhança dele. Então, ele consegue se ver como um descendente do macaco. O que não é errado. Na realidade, nós somos fisicamente descendentes dos australopithecus afarenses. Isso a ciência já comprovou. Só que esse australopithecus afarenses, ele tem um ponto que o macacão lá não tem mais. Você entendeu? Então, quando ele joga a banana, ele está se identificando de forma refletida da onde ele veio. Interessante isso, né? Porque o jogador fica ofendido, mas o jogador não deveria ficar ofendido. Ele deveria até orar pelo cara que jogou a banana. Coitado, ele se acha realmente um macaco, ele se viu um macaco, né? Muito bem. Então, nós vimos que a realidade total faz o download de parte de sua essência para nós, e mais à frente, ao longo das nossas discussões de quinta-feira, nós vamos ver que esse download ele pode ser diagramatizado na árvore sefirótica. Então, nós podemos, através das 10 safiras, ou das 10 sefirot, safira, plural de safirá, é sefirot. Tá? Lá, Roquem, Binah, Da'at, Yesod, Tiferet, Hesed, Gevurah, essas essências, essas 10 essências, ele passou para nós. E qual é a nossa função e a nossa obrigação? Desenvolver em nós a essência divina. Então, o maçom, ele vai para a loja, não é para desfilar avental. O maçom, ele vai para a loja para desenvolver essa imagem e semelhança refletida do plano criacional que nós chamamos de sistema grande arquiteto do universo. Muito bem. Então, teve um determinado momento, tá, que o homem que habitava, não vou dizer que habitava esse planeta, vou dizer que o homem habitava em um determinado plano de existência, que nós chamamos de Gan Eden, Jardim do Éden. O cabalista vai dizer, então, que Adão, essa instrução aqui, na realidade, Adão deu há 5.777 anos atrás, mas não vamos entrar nisso agora, tá? Essa essência é, então, menosprezada pelo homem. De que forma? Na hora que ele olha para a árvore do conhecimento e ele tem a vontade de trazer esse outro conhecimento para dentro de si. Que conhecimento era esse? O conhecimento da ausência do bem. Isso é muito importante. Maçom não acredita, principalmente maçom cabalista, ele não acredita no tal do diabo, Satã. É assim, né, que o cara fica lá, né? Assim, né? Assim. Maçom não acredita nisso. Maçom, ele sabe que a árvore da sabedoria do bem e do mal, ela estava ali como o símbolo, um simbologismo, não havia árvore nenhuma, né? E nem serpente nenhuma, como um simbologismo da consciência divina. Então, a consciência divina, para nós, estava refletida na árvore da vida, a criação, e na árvore do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é poder escolher o bem e o mal. Nós éramos, no início desse downloading daqui, somente o bem, somente a luz.
Na hora que nós introspectamos as trevas, nós trouxemos para dentro de nós a ausência do sistema grande arquiteto do universo. Aí nós perdemos o equilíbrio. Por que nós perdemos o equilíbrio? Porque só o eterno é capaz de equilibrar a sua presença e a ausência da sua presença. Esse é um mistério. Hoje, quinta-feira, durante o dia, eu dou instrução de Cabala, e foi uma instrução que o Rosh Lucas, né, ficou bastante questionativo, né? Porque eu disse, o maior mistério que tem na Torá é o fato de somente o Eterno poder julgar a sua presença e a ausência da sua presença. Nós não conseguimos. Só ele sabe. Só ele sabe. Então, na hora que nós trouxemos para dentro de nós isso, nós fomos obrigados a passar a fazer uma coisa que não estava no plano inicial: julgar. Julgar certo e errado, trevas e luz, bom e ruim. Então, daí porque, irmãos, a maçonaria atrai tantos advogados, juízes, desembargadores, policiais, né? Atrai menos médico, menos dentista, não é verdade? Por quê? Porque, naturalmente, os estudos maçônicos criam em nós aquele conceito do justo e completo. Né? E o que é o justo? Ele falou perfeito, mas não é perfeito, é justo e completo, né? Tzadik tamim, né? Justo e completo. Então, nós desenvolvemos essa habilidade. Tanto assim que o centro de todo o templo é o piso xadrez. É a consciência. É exatamente o bem e o mal. É o livre-arbítrio, né? Então, a Torá, o homem manteve dentro, no início, né? Tinha dentro de si, dentro do seu coração, o conceito da Torá. Eu já falei para vocês que a Torá não é o livro, né? Isso daqui não é a Torá. Isso daqui é o Rumash. A Torá é o que está aqui dentro. É o conceito. É aquilo que eu consigo extrair. É aquilo que vai para dentro do meu coração. Então, o que acontece? Falava ainda há pouco para o mestre Pedro Paulo. Aqui tem 54 parashiot, 54 porções de estudo que é feito anualmente. Se um cidadão ficar 54 anos estudando 54 vezes, ele vai ter 54 revelações. Por quê? Porque o maior conceito que existe, que está contido na Torá, são as revelações progressivas, que é exatamente como a pedagogia maçônica está baseada. À medida que você evolui nos graus, você tem revelações progressivas, tá? Então, a pedagogia maçônica está baseada na pedagogia hebraica das parashiot. Vamos dar uma parada aqui, irmãos, e fazer uma análise bem fria. Aqui, no Rumash, se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija, não tem nenhuma frase escrita que diga: Moshe, Arão, saiam agora e estabeleçam o judaísmo. Não tem. O judaísmo foi surgir muitos anos depois. Época de Judá, depois do segundo templo. Isso, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo, não é verdade? Tá? Então, o conceito da Torá, no qual a maçonaria monta as suas preleções e as suas sessões, nós já vimos que preleção em hebraico é midrash, e aqui só pode estudar a Torá quem já consegue exercitar as midrash, pelo menos midrash Haggadah, as midrashes de bulas, de contos e lendas, né? Tá? Então, a Torá vai para o coração de Adão. Adão como homem-terra, como o primeiro homem. Tá? E esse conceito do caráter divino passa a residir aqui. Na hora que existe esse rompimento, onde nós temos que exercitar
Então, a nossa capacidade de julgamento, o livre-arbítrio, o bem e o mal, a luz e as trevas, o certo e o errado, tá? Nós perdemos esse conceito, tá? Com a queda. Então, como nós perdemos esse conceito, ao longo do tempo, o que o Eterno teve que nos dar como bênção? Teve que nos dar a Torá externa. O que estava no coração teve que passar para o rumash, para o papel, para que a gente possa estudar e encher novamente o nosso coração com o conceito que está aqui. Muito bem. O que o maçom faz? O maçom, ele estuda as sessões das preleções, exatamente para encher de novo o seu coração e lapidá-lo, tirar as arestas. E nós tiramos arestas nesse sábado, né? Esse Shabat, que foram as arestas do egoísmo, os faraós. Muito bem. Aí, o conceito desse livro, que está aqui, que tem que passar para o coração do maçom cabalista, é de Sedaká o Mishpat. Tá? Então, nós falamos de justiça e juízo. Tá? E é muito importante, né? Porque o conceito da Torá de justiça e juízo é exatamente o que está dentro da maçonaria, o justo e perfeito. Por isso que os advogados, né, são atraídos. Né? É muito interessante como não está escrito, mas as pessoas acabam se aproximando da forma pensamento. Né? A mesma forma pensamento busca. Né? Bom, dando continuidade a isso, então vamos procurar entender esse conceito, que a gente chama de conceito de essência. Conceito de essência. Tá? Fazer a pergunta aqui para o Roche. Ainda há pouco, nós estávamos aí no telefone com minha filha que está na Califórnia, vendo aí o último iPad, né, esse tipo de coisa. Então, isso aqui está bem propício. Tá? Assim que um PC sai de fábrica, para que ele serve? Assim que esse iPad novo chegar para o grupo e for colocado na mesa, para que ele serve? Ele liga sozinho? Não. Vai servir para ser transmitida a palavra. Não, ele vai servir... ele não vai transmitir palavra porque não tem palavra nenhuma. Isso é para quê? Armazenamento. Armazenamento. Armazenamento de quê? Informação. Que tipo de informação? Qualquer informação. Qualquer informação, tá? Mas o valor dele passa a ser a informação. Por exemplo, vamos supor que você perca o seu iPhone 6 Plus. Você vai ficar furioso de ter perdido ele ou vai ficar furioso que perdeu ele com as informações que estão dentro? As informações. As informações. Tanto que nós pagamos qualquer aparelho, celular, computador, nós não compramos ele pelo aparelho, compramos pela capacidade de armazenar informação. Exatamente. Então, esse era o nosso início. Vamos nos colocar como computadores. Nós fomos criados. Aí, o que o Eterno fez conosco? Um downloading da sua parte de sua essência. Né? Então, nós começamos a ser o que para o Eterno? Nós começamos a ser ter ligação com ele. Não é verdade? Por quê? O iOS se comunica melhor com o outro iOS. E o Google, como é que se chama? Android. E o Android, aquele robozinho, né? O Android se comunica melhor com outro Android, tá? Então... os dois até conseguem, mas é muito difícil, né? É muito difícil, né? O bem e o mal, existe o cinza. Né? Tones of Grace, né? Tá? Muito bem. Tá? Então, isso foi exatamente o que ocorreu. Vocês estão vendo, irmão? Então, assim que você compra um computador, é como o homem foi no seu início. Zero. E o que nós tínhamos no nosso coração? O download
das 10 essências divinas, que nós vamos estudar em árvore sefirótica mais à frente. Tá? Então, o que a gente tem que então fazer? Instalar no sistema operacional e dotar de essência, da nossa essência. Da nossa essência. Então, o nosso computador, quer dizer, a nossa base de dados aqui do Urbi et Orbi, tem muita Torá, tem muito Talmud, tem muito preleção, tem muito estudo maçônico, não é verdade? Tem muita simbologia, né? Que é diferente, por exemplo, de um iPhone de um dentista, que vai ter muita fotografia de dente, como extrair, como fazer obturação, não é verdade? Bom, então assim acontece com o maçom. A sabedoria da Kabbalah vai dotá-lo de essência. Então, só você pegar ali a sessão e preleção e estudar, por exemplo, façam a experiência. Pega o livrinho, lá, primeira sessão da primeira preleção, e dá para sua mãe ler. Ela não vai entender nada. Nada, não vai entender nada. Agora, para você entender, você tem que conhecer a essência da sabedoria da Kabbalah. Só entender as palavras que está ali, você vai virar um maçom literal, um maçom pissar, um maçom relva, um maçom que só vê o que está em cima. Ele não vê na profundidade. E como é que começa a iniciação? Com vitriol? E o vitriol o que é? É a sua profundidade. Então o desafio do maçom é o quê? Mergulhar em si mesmo. Não é verdade? Muito bem. Tá? Então, essa essência da Kabbalah, que é a essência dos graus maçônicos, está nessa relação doação-recepção. Doação-recepção. Que é a linguagem de retorno da recepção à doação. E a forma pensamento da realidade total, que é a realidade criada. Então, o que ocorre? Nós vamos para lojas, fazemos lojas, abrimos lojas, para passarmos a nossa sabedoria de mais idade. Eu, com 70 anos de idade, passo sabedoria para os meus discípulos que têm menos de 30 anos de idade. Não é isso? Tá? E eles vão aprender e eu sinto prazer em doar o que sei e eles sentem prazer em receber. Só que eles retornam essa doação para mim, me realizando de que forma? Valeu a pena. Em novembro de 2018, eu farei 40 anos na ordem. Novembro do ano que vem. Tá? Então, eu tenho essa satisfação que todo o conhecimento que eu acumulei está sendo passado e está sendo recebido, não é? Então, com isso, existe uma forma pensamento idêntica entre aquele que doa e aquele que recebe. Existe uma forma pensamento entre o ponto zero e o coração criado. Aonde se rompeu isso daqui? Na desobediência. Quando o homem trouxe a ausência dele para dentro de si. Entende? Muito bem. Então aqui fica o axioma dessa primeira instrução sobre a criação, por que existe a maçonaria, porque a sabedoria da Kabbalah é importante para o desenvolvimento do maçom. O axioma é: façamos o homem com o desejo de doar. Então, na realidade, nós voltamos a Bereshit 1:26. Está certo, Bereshit 1:26? Está certo, então? Então, depois vocês leem aí livro de Bereshit, capítulo 1. Leiam o capítulo 1 todo, 1:26. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, na realidade, ele faz o downloading de 10 essências, e o que ele quer que o homem seja? Façamos o homem com desejo de doar. E esse é o grande desafio do maçom. Né? E na escada de Jacó, da tábua de delinear do primeiro grau, nós temos então a fé, a esperança e a caridade. Caridade como doação,
Eu particularmente discordo da tradução dessa nova linguagem internacional da Bíblia King James, que essa daí é NVI, né? NVI. Ele fala doar, a doação lá está amor. E não é. Se você pegar as King James, por exemplo, de 1800, do século XIX... Essa edição de 400 anos. A nova versão... É a mais tradicional que é... Mas é versão internacional, né? Já virou um pouco Almeida nisso aí, né? Também Almeida. É a mais encontrada, assim, na... Não, é o que tem para vender aí, né? Mas a tradução vitoriana, o verbo não está love, né? O verbo está bestow. Então, o verbo está doar, tá? Então, esse caritas aí, do latim, é no sentido de doar. Então, o maçom é aquele que vai doar a si mesmo, a sua família e a sua sociedade obras esquadradas conforme o desejo do grande arquiteto do universo. E aí, mais para frente, nós vamos, eu acho que essa é a próxima quinta-feira, a outra, nós vamos falar sobre as 613 mitzvot, né, que regula todas as sessões de todas as preleções maçônicas. Eu acho que a instrução está por aqui, né? Perguntas? Alguma pergunta? Por enquanto não é uma pergunta. Temos se o senhor quiser falar, da Paraxá do Leibel Wolf. Então, a Paraxá do Rebbe Wolf, né, dessa semana, ela foi muito importante no sentido de nos ilustrar aquele episódio que tem na Torá, onde os filhos de Arão adentram o tabernáculo, passam pelo santo, vai ao santo dos santos, e eles morrem. Eles morrem, né? Então, vai ter passagem que vai dizer que eles estavam bêbados, vai ter passagem que vai dizer que eles estavam envenenados, né? Mas, no Hassidismo, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que eles chegaram no Santo dos Santos e eles conseguiram transpor, sair do Mahut, do mundo da realização, e adentrar nessa essência do ponto zero. Tá? E, tendo lá chegado, eles não tiveram mais gosto e prazer de querer voltar. Então, a realidade total os extinguiu de toda e qualquer forma de vida, inclusive espiritual. Por quê? Porque, tá louco, né? Mas é verdade, né? O Eterno toma situações dessa forma. Por quê? Porque nós não somos monges. O Eterno nos criou para nos comunicarmos, conectarmos um com o outro. Lembre-se, o axioma básico da Orbe é Connection is the meaning of life. Então, a gente vive para nos conectar, para passar para o próximo aquilo que a gente sabe e receber do próximo aquilo que ele tem para nos dar e receber, doação e recepção. Essa é a mecânica de toda a Kabbalah, doação e recepção, né? Então, nós não somos criados para sermos monges, nós somos criados para vivermos em comunidade, em conexão. Tá? E, então, como eles não quiseram voltar, eles não foram, então, para lugar nenhum. Para onde eles foram, nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que antes de tudo criado que nós conhecemos, não havia nada criado. Agora, não havia nada criado, mas já havia... O Eterno já existia. Porque só o Eterno é ele e não ele. É difícil. Voltamos à instrução de hoje à tarde. Não ele e ele, ao mesmo tempo, tá? Que é o piso xadrez da loja, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai à loja, nós não vamos para formar grupinhos. Nós vamos para interagir com todos os outros irmãos. Nós vamos dar o que a gente pode dar e receber tudo aquilo que nós podemos receber.
Então, eu acho que a Parashá Shemini, né, dessa semana, ela é muito maçônica nesse sentido, né? Nós, maçons, existimos para nos conectarmos um com o outro. Tá? Temos uma pergunta aqui da Emília Moreno. Ela pergunta: quais os requisitos para o homem receber esse download? Requer alguma condição do tipo moral e ética elevados? Yoga, orações e alimentação? Irmã, primeiro, com satisfação, eu apresento a estatística das 6 mil visualizações que nós temos, né? De 6 a 10 mil, né? 54, passamos de 10 mil já visualizações. 54,4% são mulheres. Então, eu fico feliz da primeira pergunta que veio ser de uma irmã. E também, o Oriente já se organizou para receber as mulheres em loja. Nós teremos, inclusive, iniciações, né? Já estão previstas iniciações femininas, né? Então, grupo de estudo feminino, etc. Isso é bacana. Então, deixa eu lhe responder. Esse downloading, ele teve no início. O download, ele teve. O que ficou no coração do homem, depois que ele resolveu introspectar a ausência do Criador, foram reminiscências dessa Torá, do downloading, ou seja, da imagem e semelhança refletida do Eterno. Aqui ficou um ponto no coração que nós chamamos de Yasharel. Esse ponto ficou, essa reminiscência, esse Reshma, reminiscência, Reshma, tá? E o Eterno, então, identificou uma região do planeta, identificou um povo, identificou uma tribo, identificou uma família para entregar o conceito externo. O que estava dentro do coração no início, agora está aqui fora, para você estudar e trazer para dentro. Eu vou dar para você um exemplo. Emília, né? Emília, dá para você um exemplo. Há um ano atrás, nós tivemos uma instrução de Cabala aqui, e eu disse para esses dois irmãos que estão aqui hoje e para outros que aqui estavam presentes: não se preocupem de querer saber o que eu, por graça do Eterno, já sei. Porque na minha idade não é muita vantagem saber muita coisa. Tá? A obrigação é saber. Né? Mas se preparem o seu Yasharel, façam aí um clean-up do seu interior, um clean-up do seu Kli, tá? Porque na hora que você começa a se preparar e mostra a intenção de querer introspectar o conceito que está escrito nas páginas, então, Emília, esse downloading, porque você preparou o seu coração, começa a ocorrer. Como é que eu sei que os meus alunos estão tendo esse download? Pela qualidade de perguntas e curiosidade que eles começam a ter. Entendeu? Então, vocês podem dar um testemunho aqui. Vocês sentiram que começaram a sentir o downloading? Sim. Hã? Automático. Automático. Quando eu leio aquele programa de 30 dias da King James, é igual a gente estava conversando aqui antes. Cada hora eu vejo uma coisa, uma explicação diferente, eu uno mais um conhecimento e vou indo. Entendeu? Então, é muito interessante. Porque o estudo da sabedoria da Kabbalah é igual coçar. É questão de começar. Na hora que você tem essa coceira de dizer, puxa vida, mas será que eu vou conseguir abrir e entender esses caracteres que estão aqui? O Rosh Lucas, nesse sábado, ele fez orações em hebraico que nem ele sabia que sabia fazer. Hã?
Teve uma hora ali no ritual que eu parei e fiquei na minha, que ele estava falando em hebraico, não foi? Estava falando em hebraico. Entendeu? Agora, é a qualidade do professor? Não, não é não. O professor é só... é assim, ó. Quando você vai tomar o milkshake mais gostoso do mundo de canudinho, o professor é só o canudo. Mas o milkshake está lá todo pronto e é você que puxa. Quanto você puxar, vai vir. Entendeu? O Ednildo Souza dos Santos pergunta assim: esta via cardíaca apresentada neste rito maçônico nos ajuda a vencer o Adam Kadmon? É Kadmon, né? Que é o homem primordial. Deixa eu lhe perguntar, eu não entendi esse cardíaco aí. Ele está se referindo ao ponto, né? Ao Yasharel? Isso, ao ponto cardíaco. Deixa eu te explicar, irmão. Via cardíaca. Deixa eu lhe explicar. Na Kabbalah, nós representamos desejo em formato de coração. Porque do ponto zero saíram duas forças. Essas duas forças são chamadas de dois desejos. O desejo de doar e o desejo de receber. Tá? Então, dentro do nosso coração, depois da queda, nós ficamos com 318 desejos, que nós precisamos do espaço-tempo para tê-los completos. E a completitude dos desejos é que desses 318 desejos, 317 são da carne e um é o desejo de ter a forma pensamento da doação. Tá? Então, o grande desejo, a sabedoria da Kabbalah, vos ensinará a transformar os 317 desejos da carne em desejos de doação. Entende? Então, por exemplo, nós temos um grupo de estudo quinzenal, que nós estamos agora estudando a doutrina maçônica. Um grupo de aprofundamento de estudos da maçonaria. Nós ficamos aos sábados, de 2 horas da tarde, isso? Uma hora. Mas a gente fica 3 horas e meia, 4 horas, às vezes 5 horas, estudando e não damos conta do tempo. Por quê? Porque quando você está dentro desse desejo único chamado Yasharel, que em hebraico quer dizer direto ao Criador, Yashar El, tá? Direto ao El. Tá? Quando você entra nesse ponto, você sai do que nós chamamos Cronos e entramos em Kairos. Então, aqui tem 317 desejos de Cronos. Em Cronos, você começa e termina. Então, você pede a pizza e espera a pizza chegar. Enquanto a pizza não chegou, o seu desejo não está sendo completado. Entendeu? Tá? Então, você quer ir da casa da sua mãe para o seu trabalho. Então, enquanto a condução não chega, você precisa de espaço e de tempo. Quando você está em Yasharel, você não tem espaço-tempo. E isso é exatamente esse ponto daqui da loja, porque a loja tem um Yasharel dela, tá? Que o segundo vigilante controla. Que horas são, mestre Pedro Paulo? Já é tarde, mestre. Você entendeu? Então, o segundo vigilante controla. Por isso que é interessante, né, que em loja, quando a loja se abre e ela entra em serviço, em Tov Avodá, o segundo vigilante abaixa a coluneta dele e o primeiro vigilante, o mestre da loja, levanta a coluneta dele. Indicando o quê? Que o tempo parou. Porque no passado, o segundo vigilante não tinha coluneta. Ele tinha uma ampuleta. Entendeu? É isso aí. Abi, o irmão Edson faz uma pergunta. Ele diz: qual a diferença da Bíblia atual e a Torá? A Bíblia, a nossa Bíblia e da Torá. E como devo orientar uma cunhada que quer ser iniciada em nossa ordem? Presta atenção, irmão Edson. Shalom, shalom aleichem, a você e a toda a sua família.
Tá? Preste atenção. Existe realmente na cultura latino-cristã essa dificuldade de entender a Bíblia. Você não é o primeiro que me faz essa pergunta. Essa Bíblia que está aqui, a King James, tá? Isso aqui não é um livro, isso é um compêndio. Aqui tem 66 livros da cultura judaica. Eu nem vou dizer judaica cristã, porque em nenhum lugar aqui Nosso Senhor, o Mashiach, disse agora vão e implantem o cristianismo, né? E nunca falou isso, né? Nós é que implantamos o cristianismo por conta própria, tá? A Torá, quer dizer, o Rumash, esses 5 livros que estão aqui dentro, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, né, que estão aqui dentro, eles estão nos 5 primeiros livros aqui, ó, tá? Ó, é isso daqui, ó, tá? Então, na Bíblia King James, isso é isso aqui. Não deu para ver? Tá. Então, na Bíblia King James, segura aqui. Segura aqui. Na Bíblia King James, tá? Issozinho daqui é isso daqui. Só que aí está em português e... Aqui está em português e em hebraico. Aqui está só em português, tá? Então, o início da Bíblia é a Torá. O Rumash. O conceito que o cristão tem que tirar disso daqui é a Torá que está aqui dentro, tá? Agora, todo o resto que está aqui é para explicar isso que está aqui, entendeu? Sabe? Agora, você quer, irmão Edson, saber realmente quem melhor explicou isso que está aqui, aí você vem aqui para o finalzinho e você vai entrar, você vai pegar as cartas paulinas, que é esse pouquinho aqui, ó, de Romanos até início de Apocalipse, né? Porque Pedro, Tiago, são cartas pequenas, tá? Então são 12 cartas. Então, se você quiser saber quem melhor entendeu isso daqui, está aqui no final. Entendeu? É interessante isso, porque o Rabino... O senhor vê que a explicação, desculpe interromper, a explicação que o senhor está dando, nós comentamos hoje à tarde, que os mesmos versículos de Apocalipse do fim são iguais aos que tem no princípio. O último livro, quer dizer, o primeiro livro se chama Bereshit, princípio. O último livro, Apocalipse, Besof, tá? O fim, né? Ou o retorno, o segundo advento, tá? Para os cristãos, tá? Dos 404 versículos de Apocalipse, 172 versículos são idênticos ao livro de Bereshit, a Gênesis, tá? Todos os livros são exatamente para explicar o começo. Exatamente. Isso daqui é interessante porque o maçom tem livros aqui dentro que o maçom tem que estudar porque são os livros geradores das preleções, das 3 preleções. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, tá? Um livro mandatório de estudar e conhecer bem é o livro de Bereshit, o ponto 0. Porque você não pode tentar entender a história da criação sem entender o porquê da criação, tá? Que é o livro de Bereshit. Depois nós temos que entender bem o livro de Deuteronômio, porque é chamado testemunho, chamado a última carta, né, de Moshe, né? É chamado do testemunho de Moshe, de Moisés, aonde as mitzvot, os passos esquadrados, são colocados, né? Então, eu vos dou caminhar pela direita ou pela esquerda, pela luz ou pelas trevas, certo ou errado. Então, o Deuteronômio, nós vamos ter conceito de justiça, nós vamos ter conceito de sedaká. Depois, o maçom,
ele tem que conhecer o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele é um livro não só histórico, mas ele reforça a fé. Tá? Então, o livro de Daniel, ele começa dando exemplo de fé e de obediência. Aí depois o livro de Daniel vai nos mostrar o que a gente chama de Harit Ramin, né? Quer dizer, os dias do Senhor, quando ele voltará. Então, o livro de Daniel é importante por isso. O maçom também tem como importância o livro de Ezequiel, por causa dos graus filosóficos mais para frente, que não é o seu caso ainda. Tá? E as cartas paulinas. O maçom, ele tem que estudar as cartas paulinas. Se o maçom não estuda as cartas paulinas, ele é incapacitado para ministrar em nível de maestria as explicações corretas de todas as sessões. Agora, o Edson queria saber como fazer para iniciar a cunhada. É trazê-la para nos conhecer e marcarmos a iniciação. Tenho perguntas que vieram na semana dos irmãos sobre como fazer e utilizar os salmos de poder e o que são. Isso. Bom, vamos explicar. O Saltério é um livro que está exatamente aqui no meio da King James, né? Quer dizer, os Salmos é o livro que está no meio de toda a Taná, de toda a Bíblia, está o livro dos Salmos. É um livro de sabedoria, é um livro que contém 150 salmos, e cada salmo desse, ele retrata uma relação do homem, do criado, do homem, para com o ponto zero, para com o grande arquiteto do universo. Tá? Então, o Saltério, ele coloca essa relação do mundo criado, do homem criado, da natureza criada, de um modo geral, para com o Criador. Né? Só que o Saltério, cada salmo, dentro dele, existe o que nós chamamos de frases de poder. Então, vamos supor, um salmo tem 10 versículos, tá? Mas, na realidade, 2, 3 versículos que caracterizam o poder desse salmo. Então, como se deve fazer? Dado o salmo de poder, eu passo para os irmãos as frases de poder. Eu vou pedir para o Roche Lucas pegar em cima da minha escrivania o meu saltério, porque nos últimos 7 anos, eu me dediquei algumas horas por dia para pegar salmo por salmo, estudar esses salmos em hebraico, né? O saltério, esse é o saltério, tá? Em hebraico, tá? Vocês podem ver aqui, tá em hebraico, caracteres hebraicos. Aqui está em hebraico transliterado, né? E aqui está em português. Então, eu peguei cada salmo desse e fui, por exemplo, abrir aqui aleatoriamente, ó. O salmo, vamos dizer, o salmo 51, né? O salmo 51. Então, eu marquei dentro do salmo 51. O que é o salmo 51? Esse salmo é chamado de o capítulo do arrependimento, porque contém os princípios do arrependimento. O texto é a oração adequada para quem deseja se arrepender de seus pecados. Tá? Então, é uma relação do homem criado, que deseja se arrepender de só estar vivendo nos seus 317 desejos da carne. Tá? Muito bem, esse é o salmo. Tá? Então, nós pegamos e vimos cada frase de poder que caracteriza o salmo. E nós marcamos tanto em hebraico, por exemplo, o versículo 12 é uma frase de poder.
Lev, Taho, Berá, Elohim, Veruar, Nahon, Hadesh, Bequibi, né? E, em português, o Eterno cria em mim um coração puro e renova a integridade no interior do meu espírito. Por coincidência, né, o Eterno nos deu o exemplo. Eu peguei aleatoriamente, como vocês viram aqui, mas ele falou exatamente do coração. Tá? Então, aí, como é que eu recomendo que os irmãos da Urbe et Orbe façam? Isso não é uma determinação, não é uma mitzvah, não é um commandment, né? Vocês adotem a metodologia, porque ela é mais o que a gente vai dizer em inglês straightforward, né? É mais straightforward para cima. Então, é mais fácil o plano superior, o plano espiritual, pegar essa relação. Recepção, doação, doação, recepção, tá? Antes de ter contato com qualquer encarnado, ainda na cama, recita-se 10 vezes, 7 vezes, a frase de poder. Tá? Então, isso nós fazemos. Agora, você não precisa pedir, porque cada semana, cada paraxá, quer dizer, cada porção semanal, ela vai ter uma porção da Torá, uma porção dos profetas, uma porção da Brit Hadashah, que é do Novo Testamento, e vai ter um salmo, né? Então, eu passo isso no próprio sábado, domingo, né? Geralmente é domingo, né? Que sábado a gente vai... Sábado tem loja, então no domingo eu passo e os irmãos começam a partir lá de segunda-feira, né? A fazer. A semana, ela é caracterizada, cada salmo vai ter uma função. Eu não sei... Essa semana foi o Salmo 31, né? 31. O 31 é um salmo de desespero, né? É um salmo bem desesperado, né? Quando a pessoa... tira feitiço, né? É um salmo, assim, para quem anda em lugares não muito próprios e estão querendo se arrepender. Andam, assim, tomando muito dreyer na calçada. Aí... Né? Exatamente. Então, o resuminho seria dessa semana que nós estamos, né? Davi compôs esse salmo quando fugia da implacável perseguição movida por Saul, primeiro rei de Israel. Tantas vezes revelaram sua localização a Saul, tantas vezes Deus salvou Davi de seu inimigo mortal, que está descrito em 1 Samuel de 22 a 24. É uma lição para o ser humano confiar em Deus, cuja vontade determina o destino de cada indivíduo. Então, isso é importante. Eu não passo essa discriminação para os irmãos. Tá? Eu só digo o propósito do Salmo. Tá? Então, como você vai orar a palavra, a frase de poder 7 vezes antes de levantar e ter contato com qualquer encarnado... Por que isso é importante? Porque você vai estar retornando para o Criador em primeiro lugar. Por exemplo, eu faço minhas orações antes do sol nascer, vendo o sol nascer. E só vou me alimentar depois de ter feito todas as orações. Por quê? Porque é um modo que eu tenho de dizer para os meus 317 desejos... Um desses desejos é vontade de tomar um café com leite, pão com manteiga. Quem não gosta? Não é verdade? Pãozinho fresco logo de manhã, né? Então, é um modo que eu tenho de dizer para os meus 317 desejos, um deles, a fome. O Yacharel é maior que você. Então, isso é vamos assim dizer, um micro jejum, né? Um micro jejum matinal. E 7 vezes eu falo a palavra. E a gente falando a palavra de poder, né, a frase de poder já de manhã cedo, o Eterno cuida do resto. A gente não tem que ficar orando, pedindo. A gente não tem que pedir. A gente tem que retornar o conhecimento que só Ele existe. Nós existimos porque Ele resolveu que nós existíssemos.
E nós existimos de forma refletida em uma imagem e semelhança distorcida. Entendeu? Esse é o conceito. Mas o irmão Edson, então, leve a sua cunhada, que será muito bem vista. Já tem, se não me engano, mais umas 3 irmãs que querem, né? Queremos agradecer também aqui queremos que o senhor agradeça a Paula Mariana. Paula Que Mariana. sempre nos acompanha. Ah, Disse ô que Paula. Nós temos ajudado que muito, né? ela fica muito sentida, porque toda vez que ela vê, ela se sente bem, acompanha. Ah, que bom. Ó, isso é Connection is the Meaning of Life. Nós estamos aqui para isso. E fazendo uso da tecnologia, que é o mais importante, né? Que ajuda muito. Tá? Então, Paulo, a Paula mora onde? Ela já está querendo marcar já. Então, venha nos visitar, venha fazer parte do Oriente, Urbet Orb, venha fazer parte dos nossos grupos de estudo. Eu sou um magíster durão, no sentido que estão rindo aí, porque se eu não obrigar o pessoal a estudar, o pessoal não estuda. Eles me ouvem falar, ficam satisfeitos e vão embora. E não é isso que eu quero. Eu quero que eles estudem para eles poderem ser o magíster, como magíster a eles eu sou. Tá? Então, Shabbat Shalom, Avinu Malkeinu, Avinu Shema Shammai, vos agradecemos por essa poderosa instrução que nos deixou levar o ponto zero até o coração de cada irmão. Shalom.